Bom, então vamos lá em mais um trabalho da Unopar. Esse aqui é de Ciências Contábeis. É um portfólio interdisciplinar individual, a respeito da empresa Delicatessen. Eu acho que esse trabalho vence dia 16 amanhã. Quem tiver ainda tempo, né, conseguir fazer, ele é um trabalho rapidinho de fazer, não é difícil, ainda dá tempo. E acho que alguns vão ter o prazo e talvez prorrogado, não sei, por causa devido a essa pandemia, não sei como vai ser, mas se der tempo ainda, eu acredito que dá tempo de algumas pessoas fazerem. Quem não tiver feito, bom, segue aí. A introdução aqui, né, precisa ter sumário, tá, gente, sempre. E precisa ter capa, contracapa e o sumário. Geralmente é o modelo que a Unopar fornece. O sumário eu sempre falo para você arrumar no final, porque no final você vem aqui, ó, e clica aqui em cima e vem aqui em referências e pede para atualizar sumário. E você escolhe atualizar somente os números de página ou o sumário inteiro. Aí se você clica aqui o sumário inteiro e clica OK, ele vai atualizar tudo e vai colocar mais ajustadinho, tá vendo? Isso é legal, e uma coisa que você pode fazer é pegar isso aqui, ó, trazer ele daqui pra cá, volta Ctrl Z aqui pra organizar melhor. Deixar todos aqui, ó, tá? Tira esse espaço aqui, deixa tudo simples e vamos tentar deixar ele mais ajustado aqui, ó. Mais próximo, essa parte que tá distante, tá? Eu vou ajustar agora, porque talvez no final eu esqueça de fazer isso aqui para o pessoal ver. Então vamos tentar jogar tudo para lá, ó. Vamos colocar 0, né? E trazer essa parte aqui que eu quero trazer, levar para lá, tá vendo? Por quê? Porque fica mais organizado, ó. Ele tá desalinhado, fica estranho isso aqui, né? E ele fica mais organizadinho. Aí, ó, aonde está iniciando? Então vamos trazer para cá, ó, aproximar, né? Do número, ó, pronto. A gente fazendo isso já melhora a aparência. Aí aqui também a gente pode fazer isso, ó. Vamos jogar mais para cá um pouquinho para ficar mais perto, não tão perto. Isso, agora sim, já cabe o número 4 lá, que não estava cabendo. Então, isso aqui é importante você organizar também, para ficar uma aparência melhor, tá? Ó, eu acho que fica mais ajeitadinho, fica mais legal. Quando continua aqui na próxima linha, ó, igual esse 2.1, 2.2, você também pode fazer isso aqui, ó. Vamos pegar só os dois aqui e colocar, ó, trazer essa parte de baixo para cá. Vamos colocar aqui junto. Não. Vamos colocar aqui. Eu acho. Isso. Você também pode fazer isso aqui, se você preferir, tá? Mas deixa conforme tá aqui. Porque eu acho que é melhor, né, ó, acho que assim fica bom, né? Aí para melhorar um pouquinho mais aqui, vamos aqui de novo, ó, conferir a letra, como é que tá, colocar tudo em Arial, tamanho 12, que é o tamanho padrão. E uma coisa que a gente pode fazer é que a norma da Unopar geralmente ela pede isso aqui, ó, dá um espaço, tá? Eu acredito que continua esse semestre a mesma norma. Geralmente eles pedem assim. Se você olhar e falar assim, não ficou uma aparência muito legal ainda não, então faz diferente, tá? Volta, Ctrl Z aqui, desfaz esses espaços e organiza o espaço entre todos. Aí você vem aqui, ó, você vai justificar e vai organizar o espaço aqui entre todos, ó, é 0, tá? Aí você coloca aqui 12 e aqui simples.
Ele vai aí, ó, espaçar um pouquinho só entre todos, sem ficar uma linha aqui, tá vendo? Não é uma linha que tá aqui entre meio, é só o espaço mesmo, tá? Então mexemos aqui um pouquinho no sumário antes para o pessoal ter noção como que é. Agora vamos lá no trabalho. O trabalho é a respeito da empresa Delicatessen, que o rapaz monta, né, uma empresa de chocolate, lá acontece aquela velha história que acontece normalmente no Brasil, a pessoa que não arrumou um serviço, que não conseguia desenvolver bem na área que ele estudou e tal, que ele se formou, e aí ele estava desempregado e tal, e começou a fazer chocolate, trufa, alguma coisa assim, igual a história mais ou menos lá do cara que montou a Cacau Show, eu acho, né? Então, ele faz isso daí, ele monta um negócio dele e começa um negócio, vender, e o negócio começa a dar certo e tal, começa a crescer um pouquinho, mas ele começa a ver necessidades, né? Porque a partir do momento que todo negócio começa a crescer, você começa a investir, começa a gastar, começa a exigir mais mão de obra, começa a exigir mais tempo da pessoa, e todas essas coisas vai gerando, vai uma puxando a outra, né? É um negócio que puxa o outro e vai se tornando quase incontrolável se a pessoa não tiver um bom planejamento. E aí a gente percebe isso no caso dele. Então o objetivo é apontar soluções para o caso dessa empresa Delicatessen, tá? E aí aqui na introdução você precisa relatar um pouquinho do caso, expor o objetivo, depois você vai, objetivo geral, objetivos específicos, tá? Aí você vai comentar um pouquinho da importância de fazer esse trabalho, tá? E vai relatar um pouquinho da história antes de você iniciar a responder, claro, para dar uma noção daquilo que você vai fazer. E aí você começa a falar, contribuindo então com a empresa Delicatessen, você vai falar como qualquer empresário, não precisa nem falar assim, mas relatar o caso da empresa Delicatessen, o que ela vem sofrendo, a situação que ela vem passando, né? E aí você vai relatar como que a contabilidade pode ajudar empresários nesse sentido, dessa forma, né? A contabilidade ela pode ajudar de várias formas, no planejamento, na auditoria, a estipular um plano de negócio junto com a parte administrativa, entendeu? A contabilidade pode e deve fazer isso, né? O controle, a colocar também um modelo de caixa, né? De previsão, de fazer, vamos dizer assim, fazer aquela cotação de fornecedores, tudo isso a contabilidade auxilia, né? Junto com a administração. E aí você vai relatar como que pode. E aí você vai falar a respeito do princípio da entidade, né? A empresa ela precisa ser correta naquilo que ela faz. Ela não pode deixar de exercer independente se ela é pequenininha, micro, pequeno, empreendedor individual e tal, ele tem que ser correto. Com todas as coisas, ele tem que separar, né, a empresa da vida pessoal. Então, a administração, ela ensina isso, mas a contabilidade, ela reforça isso ainda mais, estipulando aquilo que é o salário do colaborador e do empresário e aquilo que é, no caso, da empresa, né, que é direitos da empresa. E aí ela separa bem isso, né? E aí você vai falar, né, como que isso é importante, estipular essas diferenças, esses limites que precisam ter dentro da empresa. E aí você vai relatar como que é importante quando no caso, a empresa segue a risca, né? Que ela pode optar por prolabore, distribuição de lucros, juros sobre capital próprio. Então ela vai estipular o tipo de, assim, a forma que ela quer remunerar os sócios. Por quê? Porque precisa haver um limite, porque no caso da Delicatessen é uma empresa que de repente ela passou a ter um sócio, e de repente esse sócio começou a causar problemas por causa dos saques que ele sempre fazia, né?
dos gastos, e por causa da interferência dele administrativa que não estava legal, ele estava talvez tratando mal as pessoas, coloca aqui que ele estava gerando conflitos porque ele não aceitava certo tipo de clientes, então e ele estava fazendo saques constantes. Isso não pode existir. A partir do momento que existe uma sociedade, você precisa deixar claro desde o início, e isso precisa estar estipulado até em contrato, né? Que não pode haver esse excesso de autoridade por parte de nenhum dos sócios. A partir do momento que começa a haver, já existe uma quebra de contrato, existe uma desavença que precisa ser resolvida antes que a empresa venha a falir. E no caso, nessa parte de relacionamento pessoal com os clientes, com fornecedores, né, por não aceitar o estilo de vida de algumas pessoas, ou o fato de pessoas frequentarem da sua forma, né, o ambiente e tudo, isso precisa ser resolvido, porque hoje nós estamos num mundo com diversidade de pessoas, né, de famílias, de formatos, né, de uma sociedade múltipla. E não pode mais haver esse tipo de desavença. A partir do momento que há, é certo que aquela empresa ali corre o risco de fechar, de falir, de ter problemas sérios e não conseguir caminhar. Então isso precisa ser resolvido. A forma de resolver essa parte técnica, né, do salário ali, ela já está estipulada por lei, não tem como fugir disso aqui, e já está determinado. E se não for dentro disso, o sócio, o que aceitar qualquer coisa, ele está se deixando ser roubado, né? E aquele que faz, que não cumpre, que não obedece, ele está sendo desonesto com o outro sócio. Então já está existindo algo que não deveria existir, e portanto a sociedade já está sendo quebrada. E aí isso é inaceitável. Precisa estabelecer uma forma de que todos possam receber o seu salário conforme as condições da empresa, né? Claro que, por exemplo, se a empresa tem um lucro de 10 mil, um dos sócios não pode receber 5 mil, né, de salário, ou a empresa tiver 100 mil de lucros, né, um dos sócios não pode ter um salário aí de 50 mil reais. Então, é impossível. Não é porque ela teve um lucro de tanto que é metade para um, metade para outro. Não é assim. Né? Toda empresa ela precisa ter um planejamento para pagar as contas, para investir, para guardar dinheiro, né? Provisão para uma pandemia, por exemplo. Uma das coisas que a gente vê nas empresas brasileiras é que elas não têm essa provisão, até porque os impostos são tão altos que não deixa a pessoa ter uma provisão, né, de caixa. É diferente da Europa, onde muitas pessoas têm as suas reservas financeiras para passar uma pandemia dessa. O brasileiro físico ele não tem, e nem a empresa, né, o brasileiro jurídico não tem essas condições, a maioria, porque as altas taxas de impostos e às vezes os altos salários que os sócios querem ter dentro da empresa não permite. Né? O sócio, a partir do momento que ele é sócio de uma empresa, ele acha que ele já é um mega super power empresário, e aí ele não pode ser isso. Ele tem que entender que ele também é colaborador. Ele saiu de um nível de empregado para um nível de dono, de proprietário, mas isso não quer dizer que ele da noite para o dia ele também venha a ganhar de 2, 3 salários mínimos, ele passar a ganhar 5 mil reais do nada. E daí o mês que vem ele já estipula que ele vai ganhar 8 mil. E no próximo mês ele já está ganhando 15 mil. Isso aí muitas das vezes acontece nas empresas. E isso aí é errado. Então precisa ser estipulado certinho dentro de contrato, tá? Uma das coisas que se sugere aqui é o plano de controle de caixa diário, semanal e mensal. Você pode baixar um plano desse aqui no site do Sebrae. Tá, que tem uma planilha que o Sebrae mesmo fornece, é maravilhosa essa planilha aqui. Tem outras planilhas também, tem programas financeiros como o Money, que é bem antigo, e tem outros programas financeiros hoje que a pessoa também pode ter na empresa. É claro que são softwares que a pessoa vai ter que pagar ou vai ter que piratear de alguém, né? E que também não é certo, mas
Eu sugiro que, para quem não sabe mexer com software, que tenha só uma planilha, mas apesar de que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de mexer com Excel. E há aqueles antigos que ainda preferem anotar tudo no caderno, fazer a sua planilha no caderno. Tudo bem, também é válido, né? Principalmente o pessoal que trabalha muito com assim, camelôs, né, vendedor ambulante, ainda tem muito disso de anotar no seu caderninho e sinceramente essas pessoas são os profissionais mais visionários e os que trabalham assim de uma forma inigualável para mim, porque eu tenho experiência pela minha história que meus pais sempre trabalharam assim da forma mais simples possível e sempre foram bem sucedidos, com pouca coisa, mas a gente continuando aqui no trabalho, a gente pede para diferenciar MEI de ME, né, que é o microempreendedor individual da microempresa, e você vai diferenciar um do outro, o que é um, o que é outro, vai falar das vantagens de um, das vantagens de outro, tá? Você vai fazer isso aqui, é breve, pode fazer com as suas próprias palavras aquilo que você conhece, ler. Tem vídeo no YouTube explicando isso aqui, você pode só assistir um vídeo e depois falar com as suas próprias palavras, tá? Mas depois vem aqui a parte de como que você vai enfrentar os conflitos, né? Você vai lidar com a questão da ética, né? Do respeito com as pessoas e tal, e precisa lidar com isso, né? Então, quando surgem os conflitos na empresa, alguns autores, alguns pesquisadores sugerem 5 formas de gerenciar esses conflitos, né? Então, eles sugerem 5 métodos que, para eles, são métodos que funcionam, né? É o método do acordo, da colaboração, que foi escolhido aqui, que foi sugerido, e entre esses 5 métodos, no caso, tá? E essa administração de conflitos aí são 5 métodos criados por Kenneth Thomas e Ralph Kilman, tá? Eles propõem 5 formas de resolver. Então, pela forma da assertividade, tá? A cooperação, deixa eu ver aqui, qual é o outro? Competição, acomodação, afastamento, acordo e colaboração, na verdade. São esses 5 métodos aqui, ó, competição, acomodação, afastamento, acordo e colaboração. Porque eles enxergam que em algum dado momento a competição ela é favorável para ajudar a resolver os conflitos, né? E em outro momento a acomodação, né? Acomodar e é melhor. Ou afastamento também, no caso, ou acordo ou a colaboração. O afastamento, por exemplo, dependendo do grau, né, de conflito que um sócio gera, ou com um funcionário, que alguém gera dentro de uma empresa, o correto é afastar aquela pessoa, porque ela está gerando muito conflito, né? Coisas que às vezes é quase difícil, quase impossível de resolver. Ou o bom seria acomodar a pessoa ou gerar uma transferência, né, de um cargo para outro, de um setor para outro, onde a pessoa vai ficar mais sossegada, mais acomodada ali e não vai gerar o conflito. Mas aí no caso aqui a gente optou pelo acordo e pela colaboração. A questão do acordo, você vai entrar em acordo com aquela pessoa, vai esclarecer e tal, vai tentar. E vai sugerir a trabalhar de forma a colaborar um com o outro, os sócios. E vai analisar, se houver sucesso, beleza. Se não houver sucesso, a pessoa já pode partir para um desses outros aqui, que são mais, no caso, são mais rígidos, né? Que é o afastamento, né? Ou a acomodação e depois o afastamento. Ou pode vir também a competição, a pessoa pode sugerir, então apresente melhoras, eu vou apresentar meu plano, você apresenta seu plano. E vamos ver o que vai ser melhor. Quem vencer, a gente aplica esse e pronto. Surge coisas assim dentro de uma empresa, mas nesse caso aqui da Delicatessen, que é uma empresa tão pequena e com problemas tão primários, tão ainda assim, tão no caso, amadores, né? São problemas muito amadores. Isso aqui são
sugestões para empresas maiores, grupos maiores, quando a empresa é muito pequenininha, familiar e tem esses problemas assim, essas picuinhas, né, muito amadoras, tenta uma colaboração, tenta resolver da melhor forma possível. Se não houver, então desfaz logo essa sociedade que não vai te beneficiar em nada e vai trabalhar sozinho, vai fazer uma outra coisa. Eu sugiro dessa forma. Porque às vezes é melhor você trabalhar sozinho do que mesmo com pouco dinheiro, mesmo com poucas condições. Não queira se submeter a uma sociedade que te faz mal só por causa da questão financeira, entendeu? Isso aí não paga as contas, né? Até certo ponto, porque a partir do momento que perdeu o controle também já não paga as contas mais. Então é melhor se criar juízo antes que o barco afunde, né? E então é melhor você tomar providências antes que vá à falência de vez e não tenha solução mais nenhuma e ainda prejudique, né, o seu nome. E aí é o caso da Delicatessen, eu acredito que seja isso e foi sugerido assim. É um trabalho fácil, tá? Depois você vem com a conclusão, expõe o que você achou, vem com as referências. Não esquece nunca de citar as referências, tá? Toda referência que você citar aqui, ela tem que estar lá no meio do trabalho. Ela tem que estar aqui, ó, incluído aqui nesse meio desse trabalho. E toda referência que você citar aqui, ela tem que também estar lá no final, para bater uma coisa com a outra. É como se fosse uma conferência de endereço, né? Você citou o cara, mas cadê o endereço dele? O endereço dele tá aqui no final, né? Você falou o santo, mas você falou o milagre, mas você também tem que falar o santo. É mais ou menos isso, tá? Referência bibliográfica é assim, não adianta você falar o nome do santo lá no meio do trabalho, do milagre lá no meio do trabalho e não falar o nome do santo aqui no final, tá? E não adianta você falar o nome do santo aqui no final e não falar qual foi o milagre que ele fez lá no meio do trabalho. É mais ou menos isso aqui. Então é um trabalho fácil, espero que vocês consigam fazer. Eu tentei fazer um vídeo bem rápido para não ficar cansativo, tá? Quem quiser também disponível uma cópia assim para baixar aí, entre em contato, manda mensagem, entre em contato, eu envio de boa uma cópia parecida com essa daqui ou essa daqui mesmo, tá? E vamos lá, né? Façam os trabalhos de vocês, aproveitem aí a quarentena para estudar mais.